Olá, que a graça e a paz de Cristo sejam com você e a sua família. O que a Bíblia quer dizer ao mencionar que Jacó lutou com Deus? E mais, o que a Escritura quer dizer quando diz que Jacó prevaleceu? E qual a relação da angústia que Jacó passou com a angústia profetizada para o povo de Deus no fim do tempo do fim? Esses e outros importantes assuntos são temas de estudos da lição número 10. Jacó, Israel. Fique conosco. Deus tem bênçãos para você no estudo dessa preciosa lição. Que bênçãos Deus nos tem concedido nos estudos dessas preciosas lições no livro de Gênesis. Hoje vamos continuar estudando um pouco mais sobre a vida de Jacó. A lição número 10, Jacó, Israel. Nós temos aqui conosco dois colegas, um colega e uma colega, pastor Zinaldo. Por bondade, pastor, se apresente aí para os nossos, cumprimente os nossos telespectadores aí. É uma alegria, pastor Carlos Flávio, participar aqui do comentário da lição. Quero cumprimentar a todos os nossos telespectadores. Meu nome é Zinaldo Birajara, sou professor de teologia aqui no Salt Fama e coordenador dos grupos de pesquisas aqui também. Professora Rejane, alegria tê-la aqui conosco também. Professora, por bondade, se apresente. Muito obrigada pela oportunidade. Sou Rejane Godinho, docente de Psicologia do Desenvolvimento Humano, e vamos estar com vocês aqui durante essa lição 10. Ok, vocês são bem-vindos e como nós temos feito todas as lições, nós temos orado pedindo a misericórdia de Deus para o nosso estudo. Professora, pode orar por nós, por esse estudo, por gentileza? Vamos fechar os olhos então. Grandioso Deus e Pai, iniciamos o estudo da Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar, nos inspirar, para que sejamos movidos de acordo com o Teu querer. Continua conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos começar com o texto-chave da lição. Abra sua Bíblia por bondade em Gênesis 32, verso 28. A palavra de Deus diz assim: Então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Pastor Zinaldo, professora Rejane, esse texto é um texto-chave, Esse texto está ali na Escritura no contexto de um evento muito interessante, que envolve um momento de angústia extrema por parte de Jacó. E é aqui que nós vamos começar. Professora, fala um pouquinho para nós sobre essa angústia de Jacó. Por que Jacó, quando chega ali no vale do Ribeiro de Jaboque, ele está nesse estado de angústia que a Bíblia diz que ele estava? Ele está prestes a enfrentar uma crise muito grande. Ele já vem passando por algumas crises, acabou de enfrentar uma crise grande com o sogro dele, na separação com o sogro, e agora, depois de 20 anos, ele vai voltar para se encontrar com o irmão que ele enganou, que mentiu, como nós vimos nas lições passadas. E ali toda essa maldade, todo esse pecado, ele vem voltando para ele e de uma maneira muito forte, tanto a questão emocional quanto a espiritual, elas se unem e causam essa angústia terrível, que até a Bíblia menciona ali, e Ellen White, como se fosse uma ilustração da angústia de Jacó. Interessante que na sua fala me fez lembrar o texto lá do Patriarcas, em que a senhora White diz que, passado aquele momento de banquete ali para se despedir do sogro, que ele vai em direção a Canaã e ele vai observando as colinas e vai chegando mais próximo do lugar da infância dele, da juventude dele, e muitas coisas vão vindo à memória dele.
né? Coisas boas, mas também as coisas ruins. Ele vai sendo ali oprimido pelas más lembranças. E aí chega nesse ponto de angústia terrível aqui, né? Acaba fazendo parte do processo de arrependimento, né? Porque a gente se coloca diante da grandiosidade do erro que a gente cometeu, diante de um Deus grandioso, que é perdoador, e ali ele vai começar a aprender de verdade o que é a graça na prática. Muito bom. Pastor Ezinaldo, o texto deixa claro que a angústia de Jacó foi tão grande, mas tão grande, que nós olhamos para o texto e ele começa a fazer uma porção de coisas para tentar aliviar a própria angústia. Se nós formos aqui para os versos 9 a 11, eu estou no capítulo 32, vai ver ali dos versos 9 a 11. Você que está em casa pode nos acompanhar, capítulo 32, versos 9 a 11. Aqui diz que ele orou e orou Jacó, e ele clama. Verso 10, eu sou indigno. O Senhor tem usado de fidelidade comigo, mas eu sou indigno. Verso 11, ele clama, livra-me das mãos do meu irmão, porque eu tenho medo dele. Ele vem para que ele não venha me matar, e não venha matar as mães com os filhos. Então, aqui nós temos o primeiro ponto, ele clama. Segundo ponto, ele clama, mas parece que ele clama, mas ele quer fazer algumas estratégias por conta dele. E aqui diz o verso 7, verso 13, verso 17, que ele tem uma estratégia aqui. Ele manda pessoas ir falar com Esaú. E dizer para ele que o servo dele, que era Jacó, estava voltando, mas que Jacó era servo dele. Depois, ele tenta proteger a família. Atravessa com a família o vale de Jaboque, tentando colocar a família no lugar seguro. Verso 22, verso 23. E diz o texto, versos 6 e 7, que ele teve uma angústia extrema, uma angústia caracterizada pelo confronto com o próprio pecado e, ao mesmo tempo, como a professora disse, com a questão de, eventualmente, ser perseguido pelo irmão. Pastor Ezinaldo, o que isso nos diz sobre a chamada angústia de Jacó, que nós sabemos pelas profecias que vão acontecer lá no fim do tempo do fim, pouco antes da volta de Jesus? Nós vamos ter um momento de angústia extrema. O que esse episódio com Jacó nos ensina sobre esse momento futuro? Pastor, aqui nós temos muitos paralelos com essa narrativa que aconteceu com Jacó e com a experiência do povo de Deus nos últimos dias. Porque o próprio profeta Jeremias, ele parece esse paralelo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui Jacó, ele está para enfrentar uma oposição inimiga. Assim também nos últimos dias, o remanescente estará enfrentando uma oposição inimiga. Os inimigos se voltarão contra o remanescente. É interessante que Jacó, a sua angústia é ter a certeza do perdão, é ter a certeza da salvação. O remanescente também passará por essa experiência. A gente bem sabe que Cristo, haverá ter cessado a sua intercessão no santuário celestial, e segundo o livro O Grande Conflito, a senhora White fala que qualquer tipo de pensamento ou de lembrança de algum pecado não confessado, isso vai ser um terror para aqueles que forem compor a última geração remanescente. Então eles precisam ter essa certeza da salvação, que era justamente isso que Jacó estava procurando. O interessante é que ali na narrativa, quando aparece aquele ser e começa aquela luta, diz assim um texto, entre Jacó e o ser, há um momento que Jacó percebe que aquele ser não é um ser humano, é um ser celestial, é um ser divino, e ele fala, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Isso expressa seu desejo de ser perdoado, que é justamente aquilo que o remanescente nos últimos dias vai querer. E aí, no último momento assim da narrativa, o ser ele toca ali naquela junta de Jacó, muda o nome de Jacó para Israel. E interessante, pastor, eu quero ler aqui o último texto, que às vezes a gente não dá muita atenção para esse texto. Mas o verso 31, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Às vezes a gente não presta atenção nesse pronome, porque necessariamente não precisa do pronome, nasceu o sol. Mas ele percebe que nasceu-lhe
o sol. No hebraico está isso aqui também. O sol nasceu para ele. Né? Então, isso é interessante que isso vai ocorrer lá no remanescente, quando o próprio profeta Malaquias fala, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Então, é justamente uma menção sobre a segunda vinda de Cristo, após eles passarem por esse momento de angústia. Então, assim, a angústia final que o remanescente vai passar encontra um tipo nessa narrativa que nós temos aqui em Gênesis. Muito interessante, pastor. E ainda nesse texto aqui, pastor Zinaldo, quem era esse ser que apareceu para ele? Bem, olha só, é muito interessante, a gente consegue identificar pelo próprio texto, aqui no verso 26, ó. Disse este aqui é o ser, deixa-me ir, pois já rompeu um dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Isso aqui demonstra que Jacó, ele tem consciência de que ali é um ser divino, que ele requer essa bênção, e a bênção é a certeza do perdão. O interessante é que na própria narrativa, aqui no versículo 29, ó, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. É interessante a pergunta. É interessante a resposta em forma de pergunta. Por que perguntas pelo meu nome? Eu abençoo ali. Essa expressão, por que perguntas pelo meu nome, ela só vai repetir em Juízes, quando Manoá, que são ali os pais de Sansão, né? Eles recebem a visita do anjo do Senhor, que é um termo usado para o ser divino, e eles fazem a mesma pergunta, como é que é o seu nome? E a resposta vem da mesma maneira, só que vem com adicional. Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Isso me faz pensar no texto de Isaías 9,6, que é o título messiânico, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E aí uma outra dica que nós temos na narrativa é aqui no verso 30. Ó. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Então esse ser que ele aparece ali na cena, Jacó é lógico, de imediato ele não consegue identificar quem é, esse ser está em forma humana. A senhora White, no livro Patriarcas e Profetas, fala que aquele local era um local muito perigoso, local onde passavam muitos assaltantes. Então Jacó está orando no meio da escuridão, ele percebe uma mão pesada sobre o seu ombro e ele já reage, ele pensa que alguém... E Jacó querendo fazer o mal, né? Exato, e Jacó é corpulento, porque ele trabalhou ali 20 anos ali na roça com Labão, Trabalho ali, duro. etc. Duro, então ele avança para cima daquele ser. Mas na verdade ele percebe que ali, aqui, inclusive ele percebe que ali não é um ser humano qualquer, porque com um toque aquele ser já desloca a coxa, né? É a articulação da coxa. Então assim, é um ser divino e a gente tem a consciência muito bem, juntando vários textos do Antigo Testamento, que ali é o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, como apareceu várias vezes para o patriarca Abraão e assim por diante. Interessante que nesse local tão violento, num momento de escuridão, é que Deus escolheu para começar o processo de cura do Jacó e para mudar o nome dele. Isso. Momento difícil e Deus mais uma vez vem ao encontro dele, né? Como é confortante. Sabe, pastor e professora, eu até anotei enquanto eu estudava isso aqui, que Deus veio para confrontá-lo e para confortá-lo. E isso ilustra bem quem é Deus. Porque muitas vezes nós como pecadores precisamos de confronto e precisamos de conforto. E Deus vem trazer isso aí. Porque hoje em dia é muito fácil, talvez você que nos assiste, é muito fácil, as pessoas querem o conforto, mas não querem ser confrontadas com o seu pecado. E se você ler lá no Patriarca, você vai ver que esse foi o ponto de chave da virada de Jacó. Com tudo que Jacó tinha passado, até esse momento, Jacó precisava desse confronto com Yahvé, pessoalmente, para então ele finalmente virar a chave, dizendo, peraí, eu realmente preciso de mudança. E o sinal da mudança foi o quê? E aí eu quero voltar aqui, professora, contigo, mudança de nome. O que isso significa, professora? O que significa essa mudança de nome? De Jacó para Israel. E o significado disso nesse contexto? É interessante o senhor ter trazido para a gente esses dois lados, né? Deus sendo justo e misericordioso.
em que ele confronta e ao mesmo tempo conforta. A gente vê nesse início, aqui no Vale do Jaboque, e depois no desenrolar da história que a gente acompanhou durante a semana. A troca do nome, ela vem trazer essa questão da justiça e da graça e da misericórdia. Então, tudo muda. A partir dali, o Senhor continua com ele. Já vinha caminhando com ele, mas a partir daqui é um novo começo, porque Jacó, ele sente paz, ele sente tranquilidade, que vem com o perdão divino, e ele vai encorajado para seguir em frente a despeito das consequências que vão vir ainda das escolhas passadas. Mas essa é a diferença do nome, é Israel. Dali vem uma grande nação, né? De todo esse processo novo, tem um recomeço, que começa ali com um renovo, uma faísquinha, um remanescente, começa pequeno, com uma família desregulada, e vai se tornar grande. É interessante a sua fala, professora, aqui. Me faz lembrar o texto do Patriarcas, que diz que, nesse momento, pastor Zinaldo, quando o sol nasce para ele, Ellen White descreve a cena. Ela diz que ele estava cansado, porque não dormiu à noite, ele estava pálido, ela usa essa expressão, pálido, e mancando, e praticamente pendurado no cajado dele. E ele vem mancando, se movimentando com dificuldade, quer dizer, fisicamente e mentalmente, ele estava exaurido. Mas ela diz que ele saiu com uma serenidade, com uma paz e com uma força, sentindo a presença de Deus, que dali para frente você não tem mais Jacó. Dali para frente você tem Israel. Né? Então é muito interessante esse ponto aqui. Isso fala muito para nós hoje. Aí diz também sobre o encontro dos irmãos. Professora Rejane, deixa eu perguntar, deixa eu voltar com o pastor Isinaldo num ponto, depois eu volto para a professora aqui. Pastor, aqui fala assim que ele lutou contra Deus e contra os homens e prevaleceste. Pastor Isinaldo, o que significa esse prevalecer? Um ser humano lutar com Deus e prevalecer? Como entender isso aqui? Ô pastor, eu gostei muito que o senhor falou que Deus veio confrontá-lo. A gente vai entender esse prevalecer quando a gente entender como é que Deus o confrontou. Deus o confrontou aqui, ó, no verso 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então, será que Deus não sabia o nome dele? É lógico que sabia. Deus faz perguntas, na verdade, para que a pessoa possa reflexionar. Se a gente perceber qual foi a última vez que alguém perguntou o nome de Jacó, foi justamente há 20 anos atrás, quando ele estava diante do pai. Naquela tenda, quando ele entrou, o pai pergunta, quem é que está aí? E o que ele faz? Esaú. A resposta dele foi, ele mente. Então por que Deus volta a essa pergunta? Justamente para que ele pudesse retornar 20 anos atrás e confessar o pecado. Quem é tu mesmo? Exato, porque ele sempre quis se passar por Esaú. O que Deus está falando para ele, você não é Esaú. Assuma quem você é. Você é um Jacó. É interessante que é a única resposta que sai dele. Então aqui, assim, pelo prisma humano, parece que ele está perdendo, mas ele não está perdendo. Ele está ganhando. E Deus só vai poder perdoá-lo quando ele reconhecer quem ele é. Então, Deus só pode perdoá-lo, que é o próximo verso, que é o verso 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. E esse prevalecesse é o perdão. Então, assim, ele sai vencedor quando ele reconhece que ele é um pecador. E essa é uma lição importante que nós temos aqui, né? No reino de Deus, nós só vencemos quando nós nos ajoelhamos diante de Deus. Aí que nós... Interessante o pensamento. O ponto mais alto do ser humano é quando ele está de joelhos diante do Altíssimo. Prostrado diante de Deus. Então foi justamente isso que aconteceu com Jacó. Então nós podemos dizer, pastor, que a melhor postura de alguém diante de Deus é se humilhar. Sim. Né? Porque passou a noite com Deus, mas o resultado foi quando ele foi confrontado e reconheceu quem ele é. Muito bem, nós estamos com o nosso tempo bem curto, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em poucos instantes. Fica aí.
Essa é a Faculdade Adventista da Amazônia, a FAAMA, e dentro da FAAMA nasceu o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT FAAMA. Inaugurado em 1º de fevereiro de 2010, no SALT nós temos gente cuidando de gente. As atividades do SALT FAAMA incluem uma rotina diária de aulas, onde cada dia é realizado um culto alternando entre professores e alunos para dar início às atividades. O calendário é dinâmico, incluindo estágios, evangelismo de Semanas Santas, evangelismo de 3 meses, onde se formam novos evangelistas. Semanas da biblioteca, semanas teológicas, onde em cada semestre um professor convidado aborda um tema importante da área de teologia, enriquecendo o currículo dos alunos. Os simpósios breves têm sido realizados na área de mordomia, discipulado e outras áreas. Outro evento importante realizado a cada ano é o Concílio do Teologando. A ideia é simples: a igreja vem uma vez por ano ao seminário apresentar o perfil do pastor adventista. O SALT também providencia atividades voltadas para a família do Teologando, como o Dia da Família e o Dia da Criança do Teologando. Um dos pontos altos da vida estudantil é a Semana de Oração, que ocorre em cada semestre na FAAMA. Alunos e familiares reúnem-se na igreja para adorar ao Senhor e renovar seus votos de consagração. Por isso, aqui, a gente cuidando de gente. Cada professor tem o seu grupo de alunos a quem deve visitar e orar. Há um espírito de gratidão no SALT FAAMA. Alunos que têm dado testemunho sobre como consideram a influência do SALT em suas vidas. Isso é gente cuidando de gente! Isso é SALT FAAMA! Ok, estamos de volta no bloco 2, na lição número 10, Jacó, Israel. No primeiro bloco, nós vimos aí 3 importantes pontos que nós passamos com você. Primeiro ponto, o que significa lutar com Deus? Segundo, o que a Bíblia quer dizer quando mencionou que Jacó lutou com Deus e prevaleceu, né? E terceiro, nós vimos aqui o que significou a mudança de nome para Jacó, de Jacó para Israel. Pastor Ezinaldo, professora, de volta aqui nessa saga importante, né, cheia de lições aqui do nosso estudo. Professora, quando o texto diz que quando finalmente Esaú vem chegando com um grupo armado, né, quando Jacó olha aquilo ali, Jacó tem algumas reações. Qual foi a postura de Jacó, professor? Agora, já não mais Jacó, mas qual foi a postura de Israel? Aqui diante dessa chegada do irmão armado até os dentes, e qual foi? E o que isso diz para nós? Muito interessante o contraste dos 2 grupos, 2 irmãos gêmeos, criados pelos mesmos pais, que fizeram escolhas diferentes e ao longo de 20 anos conquistaram riquezas, e agora eles se encontram, um completamente armado, o outro desarmado. E nessa transformação de Jacó, é interessante que o perdão ele ocasiona mudança no paradigma, a maneira como você vê as coisas. Então, Jacó, apesar de estar com medo do encontro, ele foi preparando grupos, mas Deus também foi à frente e enviou um sonho também para Esaú. E no sonho, Esaú viu Deus e os anjos ali com Jacó. Então, ele já veio com o coração mais abrandado. E Israel, agora ele se coloca numa posição de servo, se ajoelha, vai enviando presentes, querendo dizer, olha, Deus me abençoou, Deus abençoou você, eu só quero que você esteja bem. Então muda a maneira de ver dos 2 lados. Então o perdão divino, ele acontece no coração e também nos relacionamentos para a restauração. Eu achei interessante um ponto que você menciona, professora, que é a visão que Deus deu para Esaú, né? Está lá no Patriarcas. Olha que interessante, se a gente for parar para pensar, quando Jacó estava extremamente angustiado, com medo da perseguição de Labão e do que os filhos de Labão podiam fazer, Deus manda um sonho para Labão: não faça mal para ele. Quando Jacó está angustiado e ali intranquilo, vamos dizer assim,
com o que o irmão podia fazer, Deus manda um sonho para o irmão. Quer dizer, esse Deus está agindo nos bastidores da história, né? Movendo vidas, trabalhando situações para que a sua promessa se cumprisse na vida de Israel agora, né? No tempo certo e determinado pelo próprio Deus. E da maneira certa, né? Muito interessante isso. Pastor Ezinaldo, nós temos aqui, a lição também falou essa semana, de um episódio tremendamente triste, que foi o episódio aqui da violência feita contra a filha de Jacó, Diná. Pastor, como é que foi isso, pastor? Por que esse episódio tão maligno, essa coisa tão triste? O que aconteceu ali e por quê? É triste, né? Era a única filha de Jacó, né? Imagino, a flor ali no meio da família, né? Mas o versículo 1 do capítulo 34, o amigo que está em casa, se quiser acompanhar também, nos mostra exatamente qual foi o estopim para todo esse problema. Eu leio aqui, ó. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. É interessante. Isso aí quer dizer, então, que não foi por acaso que aconteceu com a menina? É interessante, pastor. Quando a gente lê simplesmente textos narrativos, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, porque o escritor ele está querendo que o próprio leitor entenda a intenção que ele tem no texto. Né? O que Moisés está querendo mostrar aqui para nós é lógico, Moisés recebeu uma revelação divina, mas Moisés está querendo nos mostrar o que levou Diná a sair dali. Ela foi ver as filhas da terra. Esse ver as filhas da terra dá a ideia de algum interesse obscuro em Diná, algum interesse de ver as coisas lá de fora. Por exemplo, isso aqui acontece, essa natureza de narrativa acontece, por exemplo, lá em Ló, quando fala assim que Ló ia armando as suas tendas até chegar em Sodoma. Dá a entender que Ló está sendo atraído pelas luzes da cidade. Então, a mesma coisa aqui. Ela foi ver as filhas da terra. Ela não poderia ter feito isso. Ela saiu ali do acampamento do clã e foi fazendo amizade com as outras meninas cananitas. E isso fez com que outras pessoas colocassem os olhos sobre ela. E aí um deles lá, que é um príncipe lá daquela região, da região de Siquém, colocou os olhos sobre a menina e violentou a menina. E aí causou todo um problema de confusão, toda uma violência que foi respondida ali pelos irmãos dela. Né? É claro que, para você que está em casa nos assistindo, é claro que nada justifica a postura do príncipe siquemita, a atitude violenta dele, nada justifica isso. Mas a Bíblia deixa um ponto aqui que é para pensar. Né? De fato, Diná brincou com o perigo. Isso não pode acontecer na vida de um cristão. Né? Mas, lógico, isso não justifica também o que violentar a menina como esse moço fez. Agora, professora Rejane, a palavra de Deus diz no capítulo 34, verso 25 em diante, que o que Simeão e Levi fizeram aí. E a senhora White no Patriarcas diz que eles agiram com crueldade e falsidade. Crueldade e falsidade. Professora, a reação deles foi desproporcional, e o que essa reação diz sobre eventuais problemas que a gente percebe na família de Jacó? Mais disfuncionalidade na família? É interessante a gente notar dois âmbitos, né? Se a gente fosse olhar isso pelos olhos de Jacó, ou mesmo pelos olhos de Deus, por três âmbitos, ou pelos olhos dos personagens ali. Jacó, quando mais novo, quando era Jacó ainda, na sua imaturidade, ele pegava as coisas e fazia ao modo dele. Tanto é que ele foi, mentiu e fez o que fez. E a família desregrada é uma consequência direta do que ele fez lá. Os filhos jovens, tanto a imprudência da Diná, quanto essa imprudência, esse impulso dos rapazes de querer vingar a irmã, no impulso eles ainda não sabiam lidar com Deus e deixar que Deus agisse como Jacó aprendeu ali no vale. Mais para frente, na história bíblica dessa família,
eles vão aprender e vão ter um encontro diferente com Deus ali. Mas nesse momento, eles agiram no impulso, agiram na raiva, nada justifica, porque no início de Gênesis, Deus fez homem e mulher para se respeitarem, para se amarem, e quando a gente se envolve com pessoas que têm uma cosmovisão diferente do que a gente tem, vai dar algum tipo de confusão. Mas ainda no meio dessa confusão, Deus cuida, Deus guarda, Deus atravessa com a gente, Deus restaura, Deus purifica, lava as feridas e faz a cicatriz. Né? A gente percebe no decorrer da história que eles, por mais triste que tenha sido, por pior que tenha sido, eles não ficaram abandonados, mesmo durante as consequências. E houve a restauração mais para frente. Mas é triste, né? Muito triste, não precisava ser assim. O capítulo 34, verso 13, se a gente ler aí, capítulo 34, verso 13, tem um elemento aqui, não podemos fazer isso, dar nosso irmão um homem circunciso, porque isso nos seria ignomínia. Quer dizer, eles agiram com dolo aqui. Porque eles não tinham plano de casar a irmã deles com os siquemitas. Eles foram ardilosos, né? Criaram uma situação para dizimar toda uma nação, para dizimar toda uma população. Isso foi dos dois lados, né? Os dois lados, as duas famílias estavam usando o mesmo tipo de moeda, que era esse dolo, essa crueldade e o engano. Uma coisa que, aos olhos de Deus e no princípio de transformação, de graça, é inconcebível. O pecado é sempre pecado, seja do lado não importa quem o cometa, seja um siquemita, seja um filho de Deus. Mas a diferença aqui é que os filhos de Deus conheciam a vontade de Deus, os siquemitas não. Então, o pecado tem a mesma gravidade, mas as consequências vão ser trazidas de acordo com o nível de luz que a pessoa recebeu. E a crueldade deles é tamanha diante do conhecimento que eles tinham. E não de acordo com a cultura onde você está inserido, né? Porque aí os filhos de Israel começaram a agir e reagir como agiam os siquemitas, as pessoas onde eles foram morar no meio de gente que não conhecia Deus ainda. Então eles acabaram agindo como essas pessoas, absorveram a cultura, as reações da cultura e não permitiram que Deus fizesse das suas ações, da sua cosmovisão, a cosmovisão de Deus. E o triste é que eles acabaram sendo destruidores daqueles a quem eles tinham que ser testemunhos. Cuidar e salvar e ser testemunhos. Né? Tinham que ser testemunhos. Pastor Ezinaldo, a lição também falou que Deus deu uma ordem para eles saírem dali, porque a idolatria ali era prevalecente. Nós temos 3 ordens divinas aqui, pastor, no capítulo 35. Quais são, pastor, essas 3 ordens que Deus dá para eles no capítulo 35, para Jacó e por meio dele a seus filhos? Logo já no início do capítulo, no versículo 1, Deus diz assim: disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então aqui uma das primeiras ordens, ou então a primeira ordem, foi justamente para que Jacó e sua família fosse a Betel. A palavra Betel, né, Bet-El, significa casa de Deus. É interessante. Deus, ao mesmo tempo, estava livrando Jacó de um possível problema que poderia ter com aquele morticínio que os dois jovens ali haviam cometido. A gente percebe que nos últimos versículos do capítulo 34, Jacó preocupado com a sua própria segurança. E a gente percebe mais uma vez Deus trabalhando aqui. Então a primeira ordem era justamente para eles irem para Betel. A segunda ordem era para fazerem um altar. E a terceira ordem, aqui no versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos, exatamente. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Pastor, é interessante, né? Eles tinham que subir a Betel. E para subir a Betel havia um tipo de preparo. E aqui nós temos uma aplicação, nós poderíamos dizer assim, muito interessante. Nós também estamos de volta para a casa de Deus. E de volta para a casa de Deus há um certo preparo também. Devemos deixar os ídolos, deixar a idolatria, etc.
e deixar tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento para com Deus também. Muito bom, pastor. A lição é muito rica, há muita coisa a se dizer aqui, mas o nosso tempo está esgotado. Eu só gostaria de deixar, pastor e professora, aqui Gênesis 32, verso 10. Jacó diz assim: sou indigno. A senhora White diz que nesse momento ele entende o que é a graça. Gênesis 35, a fidelidade. Lançai fora os deuses estranhos. Ou seja, nós vemos claramente que quando a pessoa entende o que é a graça, um dos desdobramentos disso é deixar que Deus purifique a vida, deixar que Deus santifique, deixar que Deus lhe separe, né? E é muito importante, é muito interessante nós notarmos que ainda tinha algo ali que tinha que ser limpado, tanto por influência, veio por influência dos familiares de Raquel, lembra que Raquel trouxe ídolos, mas tinha também influência dos siquemitas, tinha influência dos siquemitas aqui, e ali tinha cheio de ídolos, e eles tinham que tirar aquilo ali. Então, nós vemos que a graça de Deus é a graça que nos perdoa, mas também é a graça que procura nos transformar, nos purificar, né? Isso é importante. Eu quero deixar aqui com os nossos amigos que nos acompanham, mais uma vez o nosso apelo a você e a sua casa. Nós vimos na lição dessa semana, Jacó teve o seu momento de confronto e o seu momento de conforto. Como foi bem falado aqui, haverá um momento próximo ali à chegada de Cristo, o que nós cremos que acontecerá em breve, que nós vamos passar por um momento de angústia, um momento em que seremos confrontados com o nosso passado, com a nossa atitude diante da oferta misericordiosa e graciosa de Deus. Mas esse será também, para aqueles que escolherem agora caminhar com Cristo, será também um momento de conforto, porque o Senhor não nos deixará, o Senhor estará conosco, o Senhor, na noite mais escura do seu povo, o Senhor estará com o seu povo. E quem sabe, você hoje também já não esteja vivendo um momento escuro da sua vida, um momento difícil, em que você precisa do perdão de Deus, precisa ter a certeza do perdão de Deus, do conforto que só Deus pode te dar, e receber forças dEle, para deixar que o Senhor purifique o seu coração, a sua vida, dos ídolos contemporâneos que ainda disputam o seu coração com o Espírito Santo. Quem sabe é hoje o dia que você precisa abri-lo e dizer para Jesus: Senhor, me purifica, me ajuda a lançar fora os ídolos. Você viu aí, mesmo aqueles que já foram perdoados, mesmo aqueles que estão em paz, às vezes convivem com pessoas que podem trazer dificuldades para elas e também para você. Se você tem vivido um momento desses e quer receber o perdão de Deus, quer receber a paz que só vem de Deus, na certeza de que quando vier o tempo de angústia de Jacó, o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai te amparar, o Senhor vai te guardar e te proteger. Se é esse o seu desejo, ore conosco. Eu vou pedir, pastor Ezinaldo, para você fazer uma oração conosco, nos reconsagrando a Deus, para que o Senhor nos conforte, para que o Senhor nos dê a certeza da salvação em Cristo e nos dê força para permanecer com Jesus, porque essa é a nossa única garantia de salvação, é a nossa única garantia de paz em meio às lutas. Pode orar conosco, pastor? Quero convidar você que está nos assistindo a fechar os olhos. Oremos. Amado Senhor, lhe agradecemos pela recapitulação da lição. Nessa semana, Senhor, estudamos sobre essas experiências de Jacó e sabemos que ele cresceu na graça e no conhecimento de Jesus. Que assim seja conosco também. Que o Senhor nos prepare para o fim, que tenhamos a certeza da salvação e do perdão dos pecados, assim como foi para com Jacó. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Ezinaldo, professora Regiane, muito obrigado pela valiosa ajuda, contribuição aqui nesse estudo. Nós agradecemos você também por ter estado conosco. Nós oramos para que você e sua família estejam sob a proteção de Deus e esperamos você para a recapitulação da próxima lição. Que Deus os abençoe
e até lá.